Queridos, primeiramente, sejam todos muito bem-vindos ao Templo do Senhor. Sintam-se em casa e como parte integrante dessa grande família. Uma família de adoradores imperfeitos, mas procurando se aperfeiçoar cada vez mais na presença do nosso Pai. Como diz o Senhor, Abraão anda na minha presença e ser perfeito. E como diz nosso pastor, nós somos uma igreja para quem não gosta de igreja e para quem a igreja não gosta. Juntos somos a Igreja Batista das Nações, carinhosamente chamada de Nações. Pretendemos ser aqui o sinal vivo do reino dos céus, levando o evangelho todo ao homem todo, além dos limites do culto, clero, domingo e templo. E os que estão nos acompanhando aí pelas nossas redes sociais, sintam-se também abraçados e parte dessa família, da família Batista das Nações. Amém? Pretendemos ser aqui um sinal vivo do reino dos céus, levando o evangelho de salvação, que foi destruído por um evangelho de ganhação. Nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra principados e potestades, que dominam homens vaidosos, falsos profetas e sem compromisso com a palavra de Deus. Para isso, priorizamos a leitura bíblica como regra de fé, essencial em nosso crescimento relacional com Deus. O que nos entristece é que muitos alimentam homens impiedosos pelo desconhecimento da palavra de Deus. Também não estamos aqui para alimentar essa maldição de querer ganhar eleições, poder, banquetes, fama, vantagens e privilégios. Abominamos todo tipo de campanha política partidária, rejeitamos todo tipo de venda de indulgências, repudiamos os parasitas de templo, aborrecemos todos os oportunistas e repreendemos todos os vendilhões no templo. Estamos aqui para prestar um culto a Deus e somente a Ele adorar. Amém? Cremos no milagre, mas rejeitamos a banalização dos milagres. Cremos nas profecias, mas repreendemos a vulgarização dos falsos profetas. Portanto, se você veio aqui atrás de campanhas religiosas, esqueça. Ser um adorador é estar na presença do Senhor e adorá-lo. Não é nosso propósito aqui arregimentar religiosos, principalmente de outras denominações, porque o religiosismo crucificou Jesus. São muitos os dons, mas a grande maioria dos frequentadores só buscam os dons de línguas e profecias. Ninguém quer caminhar sobre as águas e ninguém quer pregar no deserto, porque o Senhor Deus, Todo-Poderoso é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por isso sempre falo, leiam a Bíblia, Vamos adquirir conhecimentos para a gente estar bem, na presença do Senhor. Deus, Senhor, Ele não quer uma campanha contigo de alguns dias, de alguns momentos. Às vezes, muitos de nós queremos, trabalhar, ver se é um propósito, uma campanha durante todos os dias. Deus não quer isso com você. Deus, Ele quer muito mais, Ele quer uma eternidade contigo. Eu sempre bato nessa tecla aqui na igreja, do nosso grande propósito, do que viemos fazer aqui, verdadeiramente. Sempre aqui no início do culto, nós sempre falamos, o que nosso grande propósito, porque não adianta fazermos um culto sem saber o que nós viemos fazer aqui. Nosso grande propósito é entender o que viemos fazer aqui, que é prestar um culto a Deus e somente a Ele adorar. Às vezes muitos de nós nos enganamos quando achamos que estamos indo ao templo, indo buscar a Deus, porque queremos alguma coisa, ganhar alguma coisa, Sempre esse nosso grande objetivo, mas não é isso. Nosso grande propósito de estar na presença do Senhor, de estar em a igreja e com a igreja dele, é adorá-lo. Quando nós entendermos isso, o grande propósito de adorar o Senhor, você vai ver que você não vai mais precisar pedir nada do Senhor, porque as coisas na nossa vida vão ser acrescentadas da maneira dele, no tempo dele. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. Eu sei que muitos de nós nos aborrecemos, até mesmo quando nós queremos alguma coisa, oramos, pedimos tanto a Deus, Nos ajoelhamos, fazemos grandes sacrifícios achando que Deus vai responder.
Muitos de nós até achamos que fazemos negócio com o Senhor. Semana passada mesmo eu vi uma oração, né, de uma pessoa cristã, e ela falando com o Senhor e dizendo: Senhor, cura minha mãe. Se o Senhor curar minha mãe, eu prometo que eu vou estar todo domingo ao templo. Se o Senhor curar minha mãe, eu vou fazer isso. Deus, ele não negocia. Muitos de nós oramos errados. Isso é falta de conhecimento. Nós precisamos adquirir conhecimento, ler a Bíblia, entender o grande propósito. Deus, ele não negocia, como se nós achamos que nós temos o direito de negociar com o Senhor. Nós temos que entender o que nós estamos aqui, que tudo é no tempo dele, no tempo do Senhor. Amém? Quando nós entendermos esse tipo de situações, nossas mentes vão se abrir. Né? Tudo é no tempo dele. Nós, às vezes, oramos, né? Falamos com o Senhor e achamos: Senhor, por que tu não responde minha oração? No momento de aflição, sempre falamos, né, com o Senhor: Senhor, por favor, faça isso, eu quero isso nesse momento. Eu estou precisando disso. Quando Deus não faz, achamos no direito de ficar aborrecidos com o Senhor. Achamos no direito de ficar magoados, chateados, porque Deus não atendeu a nossas preces, nossas orações. Mas sabe que é no tempo dele. Depois você vai entendendo o grande propósito do Senhor. Nossa luta aqui, ele não é contra o irmão, não é a nossa luta, nossa grande luta não é contra você, não é contra sendo uma indireta da pastora, não. Nossa luta aqui é contra essa maldição que às vezes está na nossa vida e nós não entendemos. Não é contra você especialmente, às vezes é muito mais, nossa luta é espiritual. Nossa luta, ela é espiritual. Às vezes nós estamos sendo usados pelo inimigo, então é nessa luta que nós estamos batendo. Por isso que eu sempre falo aqui na igreja: leiam a Bíblia, adquiram conhecimento para não serem enganados. Nós somos enganados às vezes porque nós nos alimentamos com as coisas, queremos nos alimentar com coisas maravilhosas, nos encantamos com aquelas pessoas que chegam de mansinho no nosso ouvido falando, né, o que nós queremos ouvir, mas não funciona isso. Falsos profetas são aqueles que querem se passar por homens do bem e se aproveitam daqueles cristãos que estão para enganar. E nós temos que ler a Bíblia, adquirir conhecimento e saber o grande propósito de estarmos aqui no templo do Senhor, que é adorá-lo somente a Ele. Amém?